Olá, começa agora um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é hipnose, ou melhor, hipnoterapia. Se você nunca ouviu falar sobre isso ou ouviu talvez de um jeito errado, agora é o momento de tirar suas dúvidas. E quem vem bater um papo com a gente hoje sobre isso é a Júlia Gask. Ela é psicóloga e hipnoterapeuta, além de coach de vida. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Júlia, como a gente estava falando, às vezes as pessoas confundem a hipnose e hipnoterapia com aqueles shows que a gente vê nos palcos e as pessoas cacarejam, comem cebola achando que é maçã. É um pouquinho diferente disso. É e não é. Na verdade, a hipnose é sempre a mesma, né? Só que isso que eles fazem é o que a gente chama de hipnose de palco. Então, é uma hipnose feita para entretenimento. E o que a gente faz no consultório é uma hipnose feita para tratamento. Então, a gente tem um objetivo para fazer, né? Lá eles têm um objetivo de diversão. No consultório, nem sempre é esse. Apesar de alguns clientes quererem fazer hipnose de palco no consultório. Eles acham divertido. Isso acontece? Acontece. Fala assim, mas gruda minha mão aqui na mesa. Fala, vou tentar então, porque eu não sou a hipnoterapeuta de palco, né? Então não é charlatão a pessoa que faz isso no palco, não é golpe. Não dá é pra golpe, fazer. dá pra fazer. Algumas pessoas são mais suscetíveis que outras, então nem todo mundo, por exemplo, cola a mão nas coisas, mas muitas pessoas colam e é muito legal. E aí quando o hipnotista, no caso, né, ele não é necessariamente um hipnoterapeuta, porque para você ser hipnoterapeuta, você tem que fazer um curso de hipnose clínica. E no palco você pode ser só hipnotista, você sabe hipnotizar. E aí quando ele vai selecionar as pessoas, ele já tem técnica para saber quem é mais suscetível e quem é menos. Porque se ele pega uma pessoa que não é muito suscetível, a pessoa já não vai chega fazer. toda cética, não vai dar certo. Daí não tem graça, mas existem pessoas que alucinam. É muito legal, é muito legal. A hipnose de palco é muito legal. Então vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Fazer aí uma graça. O dia que vocês encontrarem alguém fazendo hipnose por aí, vai experimentar que é muito legal. É Pode muito acreditar. Pode acreditar. Então, Júlia, mas no caso da hipnoterapia, ela não é usada, eu fiz uma pesquisa aqui, não é só para problemas psicológicos, né? Dá para ser aplicada em vários problemas da vida, várias questões pessoais, interpessoais. Como surgiu esse tipo de tratamento? A hipnose, ela vem de muito tempo, na verdade. As primeiras pessoas que começaram a usar foi lá atrás, começou principalmente com os centros espíritas, porque o passe que eles fazem, ele é uma coisa de hipnose. Então, Freud estudou hipnose, muitos filósofos estudaram hipnose, Charcot estudou hipnose, e aí com o tempo eles foram entendendo um pouco mais como que aquilo funcionava. E aí eles perceberam que só o fato de você estar hipnotizado é extremamente relaxante para a pessoa. Então, para pessoas, por exemplo, ansiosas, só de elas entrarem em transe hipnótico, elas já ficam relaxadas, já ficam tranquilas e isso já melhora bastante a vida delas. E aí, aos poucos, eles foram percebendo que as sugestões que você dá, né, não necessariamente de colar a mão ou esse tipo de coisa, elas eram muito benéficas para as pessoas. Então, na hipnose, a gente usa muito a imaginação das pessoas. E aí, quando você coloca ela, por exemplo, a gente vai trabalhar uma fobia. Então, é muito diferente eu estar aqui com o meu cliente e aí eu estou falando sobre a fobia, a gente está trabalhando e ele está, né, em estado de alerta, que nem a gente está agora, no consciente. E aí eu falo para ele, agora imagina que você está aqui com uma barata. E aí ele imagina. E aí, quando ele está em hipnose, eu falo assim, tá, agora você está hipnotizado e você está vendo uma barata na sua frente. Então, aquilo fica muito mais real e, ao mesmo tempo, não tem um perigo real ali, iminente. E aí, a pessoa se sente segura, só que, ao mesmo tempo, ela está exposta ao problema. Sim. E aí, eles começaram a perceber que dava para usar isso em vários aspectos diferentes para tratamento. Por isso que ela começou a ser usada dentro dessa área. Sim, mas no caso da pessoa que você deu o exemplo da barata, ela tem consciência de que aquilo é uma imaginação ou na hora ela realmente acha que tem uma barata? Na hora ela realmente acha que é uma barata. Na hora ela realmente acha. Sim. Mas ela tem uma conexão com o hipnoterapeuta. Então, é muito legal quando você vê, mesmo em hipnose de palco, quando a pessoa assusta, ela corre para perto do hipnoterapeuta. Então, ela se sente segura, apesar dela saber que ali, normalmente ela não entende direito o que está acontecendo, mas ela consegue visualizar, principalmente se ela tiver, né, esse nível de alucinar, que não é todo mundo que tem. Mas ela, no momento ali, ela não sabe. Mas depois ela sabe. É uma sensação diferente, porque você sabe que você está hipnotizado e você não sabe. E aí a sua mente fica meio
meio em dúvida às vezes, mas ela acredita. No caso, você fez o curso, provavelmente você já foi hipnotizada também. Já foi muito hipnotizada. Como é essa sensação? Você pode dizer, como paciente, para quem está assistindo, o que ela pode esperar desse momento? Então, a hipnose vai depender muito do que você pretende fazer com ela. Mas só o estado hipnótico, ele é extremamente relaxante, como eu falei. Então, depois que você é hipnotizado uma primeira vez, o seu corpo, toda vez que, por exemplo, você chega perto de uma pessoa que já te hipnotizou, o seu corpo vai até relaxando, assim. Porque o seu corpo tende a ficar, a querer esse estado, que é muito prazeroso. Então, a primeira coisa que você pode esperar quando você entra em hipnose é relaxamento. Então, se tiver relaxamento, normalmente você tá hipnotizado. Inclusive, muitas pessoas, elas são hipnotizadas e o corpo delas enrijece. Tem gente que mostra também em câmera de ficar com o braço duro e tal. Sim. E mesmo assim, quando a pessoa está enrijecida, ela está relaxada. É muito estranho até a diferença de sensação. E aí, quando você fazer um tratamento, por exemplo, no consultório eu faço muita regressão, que é para a gente buscar a causa do problema das pessoas. E eu até brinco com meus clientes, porque eu tenho uma sessão de avaliação, onde eu explico como funciona. E aí eu falo com eles, olha, eu vou explicar tudo para você, você vai ter noção do que a gente está falando, mas você está tudo em nível consciente. A hora que a gente for para o tratamento é totalmente diferente. Você só vai entender na hora que você passar por isso. Porque, não sei, é difícil até de explicar. Porque a sensação é muito legal. E apesar de eu ter feito o curso de clínica, no curso a gente assiste pessoas entrando em regressão, sendo hipnotizadas, a gente faz as hipnoses e tal, mas a gente não faz a regressão especificamente porque não tem tempo hábil. Então eu fui fazer a minha regressão depois. E aí eu só entendi realmente como que funcionava aquele processo quando eu fui hipnotizada também e regredida. Sim. E no caso da regressão, dá mesmo para voltar até quando a gente era bem bebezinha, assim? Dá para voltar. Teve uma cliente que foi muito engraçada, que ela estava hipnotizada, daí eu voltei, ela fez... Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu tô vendo meu berço, olha, tem uns adesivinhos colados nele, eu nem lembrava mais que eles existiam. E realmente a gente volta, a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Não necessariamente são memórias fidedignas. Então, assim, a nossa mente, quando a gente trabalha com ela é muito simbólica. Então, por exemplo, a hipnose ela não pode ser trabalhada, apesar de ser trabalhada para pegar detalhes, mas ela não pode ser trabalhada para desvendar um crime, por exemplo. Só baseado nisso. A pessoa regrediu e aí ela chegou na cena do crime e aí tenho certeza que, sei lá, eu vi um assassinato. E não pode, porque a nossa mente cria. Da mesma forma como quando você vai contar uma coisa, uma experiência que você vê, você conta na primeira vez, na segunda vez você já conta diferente, porque a gente vai elaborando. Então, muitas das coisas são simbólicas. Então, a gente não sabe se realmente aquilo aconteceu, a menos que você pergunte para outras pessoas que também estavam ali. Sim. Mas a pessoa volta para dentro do útero, volta para vidas passadas. Essa era a minha próxima pergunta. Então, a hipnoterapia, ela encara como real essa possibilidade de ver as vidas passadas. Ela encara, mas assim, dentro da hipnoterapia, que é diferente de uma visão, por exemplo, espírita, né, que eles fazem a regressão para vidas passadas, mas dentro da hipnoterapia, quando a pessoa volta para vidas passadas, a gente encara da seguinte forma: existe um problema ali que precisa ser solucionado, só que aquele problema é tão pesado para a pessoa que ela não consegue lidar com aquilo na vida dela. Então, ela teve que, sei lá, se transportar ali para uma vida passada para ela poder trabalhar aquilo. Então, a gente trabalha normalmente. Na hipnoterapia, a gente não fica julgando o que o nosso subconsciente está mandando. A gente só vai trabalhando em cima do que ele está mandando. Sim. Você já pegou algum caso desse tipo? De vidas passadas, já. Já peguei. E conseguiu resolver? Consegui resolver. O problema é que a pessoa... Claro que a gente sabe que tem o sigilo médico-paciente. Mas, então... Acontece mesmo. É normal até. É um pouco normal. Vai muito das crenças da pessoa. Se a pessoa acredita que ela pode voltar para vidas passadas, ela volta para vidas passadas. Se ela não acreditar nisso, eu acho que raramente vai acontecer. Mas já aconteceu. E era legal que essa cliente que eu hipnotizei, que ela voltava para vidas passadas, ela falava assim, eu não acredito que eu tô vendo isso. Meu Deus, que legal. Então vai muito do que a pessoa mesmo acredita. Ela acredita que ela pode ser hipnotizada, ela acredita que ela pode ver uma vida passada. Vai muito mesmo do que a pessoa tem
para ela do que é verdade, o que pode acontecer. Sim, porque na verdade, assim, a gente diz que toda hipnose é auto-hipnose. A gente não hipnotiza uma pessoa se ela não quiser, a menos que ela faça parte, assim, de, sei lá, 3% da população que é extremamente suscetível e que está aberto a tudo. Aquela pessoa que você pode falar qualquer coisa para ela, ela acredita. Mas daí ela está hipnotizada normalmente. O tempo né? todo. Mas se não, a pessoa ela tem que aceitar, na verdade, o que você está falando. Principalmente num tratamento. Que eu vou falar para ela assim, agora feche os seus olhos e procure relaxar. E ela vai ficar assim, não vou relaxar, não vou relaxar, não vou relaxar. Não vai acontecer nada. Sim. Então, eu falo que a gente é tipo um GPS. Eu falo assim, vire à direita, vire à direita, vire à direita. Se você virar à esquerda, eu não tenho culpa, eu não posso controlar o seu cérebro. Mas é a pessoa que controla. Com certeza. Júlia, deu tempo do nosso primeiro bloco. Eu sempre falo, quando o tema é tão bacana assim, tão instigante, passa voando. Né? Mas você que está assistindo, não sai daí não, porque no próximo bloco a gente vai falar mais sobre hipnoterapia, hipnose, as suas aplicações, como ela pode aí melhorar a sua vida. A gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso TV Câmara Entrevista. Se você chegou agora, não tem problema. O tema é hipnoterapia. E quem vem conversar com a gente hoje foi a Júlia Gask, que é expert no assunto, é hipnoterapeuta, é psicóloga, entende bastante aí do que passa na nossa cabeça, o que pode ser aflorado por essa técnica. Júlia, quando a gente pensa em alguém que vai hipnotizar, a gente tem aquela ideia de cinema, que pega o relógio, faz assim, ou então fica olhando um ponto fixo. Como é na verdade? A pessoa que chegar na sua sala, como vai ser essa primeira consulta? Desde o comecinho mesmo, se tem um bate-papo antes e como é feito o processo? Tá. Assim, a minha consulta de hipnose, sempre que eu vou hipnotizar um cliente, eu sempre gosto de explicar para ele o que vai acontecer. Porque muita gente tem medo da hipnose, morre de medo, fala assim, ai meu Deus. De vez em quando eu falo para uns clientes adolescentes, assim, falo, vou hipnotizar vocês. Ah, meu Deus, não faz isso, como se fosse assim, um monstro. E não é só um estado que a gente fica geralmente, a gente já fica hipnotizado no dia a dia. Então, no consultório, eu sempre procuro explicar o máximo que eu consigo de como vai ser, de como a pessoa vai se sentir e tudo mais. E eu tenho relógio, eu tenho pêndulo, o ponto fixo funciona, tudo isso funciona. Mas não são técnicas que eu uso no meu consultório porque não é muito o meu estilo. Eu prefiro partir do relaxamento até a hipnose. Mas funciona de qualquer forma. Então, a gente brinca que existem alguns clientes que eles têm muita crença, assim, em relação ao relógio. Que fala assim, hipnose, relógio, hipnose, relógio. E aí, teve um colega que ele falou que foi uma pessoa lá na clínica dele, e ele falava assim, eu não conseguia hipnotizar, ela não entrava em transe de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí, um dia, eu fui brincar com ela, falei assim, eu vou ter que pegar o reloginho. E na hora que eu peguei da gaveta, ela fez assim... Gente. Porque é a crença que ela tinha, que ela só ia entrar em transe com o relógio. Então, a gente precisa ter esse tipo de coisa. Mas, na verdade, eu parto mais pela linha de relaxamento até entrar no transe. E demora quanto tempo a sessão? A sessão de hipnose, uma sessão de regressão, por exemplo, a gente nunca sabe quanto tempo ela vai durar. Porque quando a gente volta, faz a regressão, a gente procura eliminar todos os eventos que o subconsciente manda pra gente, que ele acha necessário limpar, né, ressignificar, como a gente chama. E aí, uma pessoa que eu posso hipnotizar pode ter um evento, 2 eventos, 3 eventos, como ela pode ter 25 eventos. Então, eu nunca sei se a sessão vai durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. O mínimo, assim, uma média de 3 horas. Numas 3 horas, uma pessoa consegue passar mais ou menos por uns 5 eventos. Sim. Mas eu já tive sessão que, sei lá, levou 5. E no caso que uma pessoa te procura para curar uma fobia, para tratar depressão, para resolver alguma questão mesmo que incomoda ela, e não é só curiosidade, é uma coisa que ela sente, em quantas sessões ela começa a ver um resultado prático na vida dela? Se ela fizer a regressão, que a regressão ela é uma das técnicas, né, da hipnose, mas ela é uma técnica muito intensa. Então, na regressão, a gente faz uma sessão. A gente faz eu faço a sessão de avaliação, que é onde eu entendo o contexto da pessoa e aí eu explico para ela como funciona e a gente marca a sessão de regressão. Daí faz a sessão de regressão. Você sai da sessão de regressão já vendo o resultado. Então, assim, em uma sessão você vê resultado. Sim. Agora, se você for fazer outras coisas que são mais tranquilas,
Por exemplo, eu quero ser hipnotizado por um relaxamento. Você fez a sessão ali, às vezes é 10 minutos que você faz a sessão, você já sai relaxado. Por exemplo, eu tenho um áudio que eu gravei de hipnose. E é um relaxamento, porque eu não costumo falar muito para as pessoas quando eu vou mandar assim por WhatsApp, que a hipnose, senão as pessoas têm medo. Então eu falo que é um relaxamento, porque é muito próximo. E aí eu mandei para algumas pessoas esse áudio, né? Que é um áudio de 10 minutos. Aí o feedback que eu recebi desse áudio de, nossa, eu me sinto muito bem depois que eu escuto isso, eu escuto sempre, nossa, eu já escutei um monte de vezes seguidas e aí eu me sinto muito melhor. Então, assim, a hipnose ela é muito rápida. Por isso que é interessante, as pessoas chamam muita atenção das pessoas, por ela ser muito rápida. Já quero ouvir o áudio, fiquei curiosa. Eu tô gravando uns novos agora, tá ficando bem legal, tô colocando uns efeitos, tá ficando bem bacana. No outro bloco, você comentou que, na verdade, a hipnose é sempre uma auto-hipnose, que é a pessoa que aceita entrar nesse estado. Então, não tem o risco dela ficar presa em transe, porque muita gente tem esse medo, vou ser hipnotizada, não vou voltar, vou ficar presa nesse estado vegetativo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Pode ficar tranquila, pessoal. Pode ficar tranquila. Eu até brinco com o meu cliente. Teve até um que eu estava explicando, né, a avaliação. E aí ele perguntou para mim, ele falou assim, tá, aí eu vou estar aqui, hipnotizado, e você, de repente, você está aqui do meu lado, me hipnotizando, e aí você tem um ataque do coração, morre, o que acontece comigo? Aí eu falei assim, obrigada por me matar primeiro, que eu achei muito legal. Delicado. Achei bem bacana. Mas o máximo que acontece é de duas situações. Ou você vai emergir, porque a gente não fala que a pessoa acorda, porque ela não dorme. Então, ele emerge, tipo, tá acontecendo alguma coisa, eu preciso ajudar. Ou ela vai entrar num sono fisiológico e depois de uns 20 minutos ela acorda. Então, assim, não tem chance de ficar preso em transe. Isso não existe, apesar de ser um dos medos muito frequentes das pessoas. Sim. Tem a chance de você manipular uma pessoa que está hipnotizada? Manipular. Na hora que você quer que a pessoa faça alguma coisa, você hipnotiza ela e quando ela acordar, ela vai fazer o que você quer. Depois, assim, que ela sair de perto de mim por muito tempo... Não é o melhor termo, mas usar hipnose para o mal, digamos assim. A pessoa que quer fazer alguma coisa, quero assaltar um banco, vou fazer você assaltar o banco. Não tem como. Muito difícil, a menos que a pessoa queira assaltar um banco. Aí ela vai fazer, mas isso não tem nada a ver com a pessoa que hipnotizou. Sim. Não acontece. Também fica mais tranquilo. Não. Eu até brinco com meus clientes, falo assim, se hipnose você conseguisse fazer tudo o que o cliente quer, eu pedi a senha do banco de todos eles. Sim. Mas ninguém nunca me passou. Eles abrem e falam assim, Júlia, você tá zoando comigo. Tem muitos mitos em torno da hipnose, principalmente por cinema, por literatura. Acaba criando esse medo. Tem, muito medo, muito medo. E muitas pessoas, elas deixam de entrar em transe exatamente porque elas estão com receio do que vai acontecer. E, na verdade, o que eu acho que ninguém entende é que a gente está em transe e a gente entra em transe todo dia. Quando você está olhando para o celular, assim, você não está ali. Você está em transe, aquilo lá é igualzinho transe piloto hipnótico. automático, né? Piloto automático. Tipo, você está dirigindo, aí você fala assim, nossa, como que eu cheguei aqui? Você estava em transe. E a sensação da hipnose é exatamente aquela. Antes de dormir, todo mundo passa por um estado de transe, porque você está acordado, você entra pelo estado hipnótico e você dorme. Você precisa passar por ele. É que ninguém lembra como começou a dormir. Lembra. Exatamente. E aí, o que acontece? A hipnose é muito boa também, por exemplo, para quem tem insônia. Porque se você já sabe pular desse estado de acordado, né, para o estado hipnótico, para você entrar no sono é muito rápido. Porque daí você se coloca em transe e você entra no sono. Sim. Então, para insônia, ela é maravilhosa. Eu até estava pesquisando aqui para a pauta, eu vi que dá para usar para muita coisa. Dá para usar para muita coisa. Dá para tratar vícios, obsessões, compulsões, controle de raiva, depressão, distúrbios alimentares, construção de confiança, aumento de autoestima, alívio de ansiedade, estresse pós-traumático, medo, fobia, manejo da dor até, né? Dá. Para fazer parto, para diminuir. Dá. Gagueira, problema de sono, perda de peso. Tudo isso realmente dá resultado. Dá resultado. Dá resultado. Inclusive, tem uma técnica muito legal para perda de peso que eu faço no consultório, que é tipo uma cirurgia. A gente chama de balão intragástrico imaginário. Você já ouviu falar do balão intragástrico? Sim. A gente coloca ele em hipnose. Então, a gente faz um processo parecido com uma cirurgia, a pessoa hipnotizada. E aí, é muito legal, porque as pessoas, tipo assim, a gente faz o processo e o que a maioria dos meus clientes falam é que na hora que termina a sessão, que essa sessão também não é muito longa, eles estão até passando mal, assim, como se eles realmente tivessem feito uma cirurgia. Tem gente que não consegue tomar água depois que faz essa cirurgia hipnótica. E aí coloca a mão no estômago e sente o balão. É muito legal. E aí isso é um dos tratamentos para
para perda de peso, como também a regressão. A regressão, ela serve para praticamente tudo. Você também falou na auto-hipnose, seria a mesma coisa que meditação? A gente teve um programa, já fazendo uma propaganda aí, a gente fez um programa com a Jan Lan, que ela é monja budista, e ela estava falando sobre meditação. É mais ou menos a mesma coisa? É muito parecido mesmo. O estado, inclusive, de meditação e de hipnose, eles são muito próximos. A diferença é que na meditação, você fica ali naquele estado e geralmente você procura não pensar em nada ou dispensar os seus pensamentos. Sim. E na hipnose, você geralmente faz ela com um objetivo. Então, você não vai ficar pensando em nada. Você vai ficar pensando em alguma coisa, principalmente se você estiver sendo hipnotizado. Então, você vai estar imaginando alguma coisa. Se você tiver um objetivo, você vai estar procurando realizar esse objetivo na sua mente. Mas a sensação de meditação e de hipnose é praticamente a mesma. Sim. Inclusive, eu faço yoga. Na yoga tem meditação. Sim. E aí, quando eu coloco a mãozinha lá, eu já entro em transe, é automático. Eu falei que um dia, qualquer dia, eu vou estar sentada lá, vou cair, assim, porque o meu transe é muito profundo. Mas é muito próximo. Então, a pessoa que senta, assim, num quarto escuro, quer ficar quietinha ali, ela vai mais para meditação do que para hipnose. Se ela não buscar nada, ela vai para meditação. Mas os dois são a mesma coisa. Ambos trazem uma sensação de transe, de relaxamento e tudo mais. A meditação, inclusive, tem, por exemplo, meditações guiadas, que é hipnose. Porque a partir do momento, por exemplo, que você foca em alguma coisa e você imagina alguma coisa. Então, por exemplo, se eu falar para você que eu quero que você imagine um elefante vermelho. E você consegue imaginar, isso já é uma hipnose. Então, se você está meditando, num estado de relaxamento, alto poder de concentração, porque quando a gente está hipnotizado e quando a gente está em transe, você fica em alto poder de concentração. Imaginando coisas, você está hipnotizado. Sim. Então, muita gente está hipnotizado e nem sabe. E nem sabe. Não. Esses relaxamentos que o pessoal faz, tipo, agora imagina que você está numa praia, né? É hipnose. Sim. Às vezes até um pouco de medo. Júlia, no caso, mais para a última pergunta, assim, a pessoa, eu até também vi isso na internet, não sei se é verdade, que a pessoa que tem algum problema mais psicológico, como a depressão, a ansiedade, e vai fazer uma terapia convencional, às vezes demora uns 10 anos para conseguir resolver de fato. Enquanto que na hipnoterapia, às vezes em um ano resolve. É verdade isso? Tipo, parece que a taxa de melhora é 90 e tantos % maior do que uma sentar ali com o terapeuta e ficar conversando. Eu acho que isso, lógico que a hipnose, ela traz um benefício mais rápido, porque você acessa o subconsciente da pessoa de forma mais fácil. Mas eu acho que essa melhora depende muito mais do cliente do que necessariamente do tratamento que ele vai fazer. Então, muitos clientes que querem fazer uma terapia convencional e estão extremamente abertos, eles também têm um resultado muito rápido. A diferença é que na hipnose, você vai mais fundo e você coloca as informações direto no subconsciente. Sim. E o que vem de dentro do subconsciente é mais fácil de se resolver. Mas se o cliente for resistente na hipnose, vai demorar tanto quanto na terapia. Então, vai muito mais da resistência do cliente, do quanto ele está disposto e aberto, e querendo mudar, do que o tratamento que ele vai usar. Mas se a gente colocar duas pessoas totalmente dispostas na mesma situação, a hipnose funciona mais rápido do que outra. Entendi. Porque se acessa mais fundo. Então, o último recado para quem assiste aqui, vale a pena. Vale a pena. Olhar um pouco mais para dentro. Sempre. Em certo ponto da vida, todo mundo precisa de uma ajuda, né, Júlia? Todo mundo precisa de uma ajuda. Então, todo mundo olhar para dentro. Fica esse convite para quem nos assiste. A gente sempre precisa de ajuda, vamos procurar ajuda, porque não vivemos em sociedade, né, Júlia? Pois é. Eu agradeço a sua participação, adorei a entrevista, dava para ter, muito mais pergunta, mas passa rapidinho, fazer o quê? Esse foi o nosso TV Câmara Entrevista. Se você gostou, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, vai lá no site, o link está completo. Acompanha a nossa programação, vez ou outra tem reprise e também tem coisa boa, bacana que você ainda não assistiu, eu garanto. Eu agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.